O segredo não contado de um gigante do mercado imobiliário. A batalha oculta de Drew Scott. O que acontece quando o homem que ergueu os alicerces de milhares de lares se vê sem abrigo em sua própria batalha pessoal? Por trás do sorriso inabalável e do carisma que o catapultou para a fama mundial, Drew Scott, metade da icônica dupla que revolucionou o mundo imobiliário, enfrentava uma verdade silenciosa, uma luta que ninguém poderia imaginar. Uma infância forjada na tranquilidade rural. A história dos gêmeos Scott, Drew e Jonathan nasceu no pacífico santuário rural de Maple Ridge, a leste de Vancouver. Nesse cenário idílico, onde o sussurro do vento se misturava ao trotar dos cavalos e a vastidão dos campos, formou-se o laço inquebrável que os uniria para sempre. Seus pais, Jim e Joanne, imigrantes da Escócia e do Canadá, respectivamente, teceram uma rede de valores sólidos. O pai, com seu espírito de dublê e cowboy, incutiu neles disciplina e um amor indomável pela aventura. A mãe, assistente jurídica e amante das artes, plantou neles a sensibilidade e a centelha da criatividade. Desde muito pequenos, Drew e Jonathan mergulharam nas tarefas típicas da fazenda: alimentar cavalos, consertar cercas, rebocar. Com apenas 8 anos, já assumiam responsabilidades remuneradas dadas pelo pai, contribuindo para o lar com uma maturidade surpreendente. Ali, sob o sol de Maple Ridge, aprenderam uma verdade fundamental: trabalho árduo e cooperação não eram opcionais. Mas a vida simples também cultivava o vínculo entre eles por meio do jogo e da fantasia. Troca de móveis, peças teatrais improvisadas e atos de mágica em reuniões familiares foram o cadinho onde nasceu o talento midiático inato da dupla. À sombra de um ambiente em perfeita harmonia com a natureza, os irmãos desenvolveram uma conexão profunda. Drew expressa isso com uma simplicidade comovente. Ter um irmão gêmeo é ter um melhor amigo embutido para a vida toda, alguém com quem compartilhar tudo desde o primeiro instante. O que eles não sabiam naquela época era o giro do destino que os havia unido. Seus pais esperavam apenas um bebê. Drew, uma doce surpresa, chegou ao mundo 4 minutos depois de Jonathan. Um verdadeiro útero gemelar, que dobrou a alegria da família. De cabides artesanais a um sucesso internacional inesperado. Aos 7 anos, na tranquilidade de Maple Ridge, os irmãos Scott já demonstravam uma veia empreendedora que prenunciava seu futuro brilhante. Uma tarde, fascinados por um produto visto em uma loja de artesanato, uma ideia ousada brotou em suas mentes infantis: abrir o próprio negócio. Com mãos pequenas, mas determinadas, produziram cabides revestidos de nylon, polidos e pintados à mão, com um objetivo claro: impedir que as roupas escorregassem. Achamos que era algo que podíamos fazer e transformar em um negócio, contaria Drew em entrevistas posteriores, ao recordar aquele momento decisivo. Com uma curiosa mistura de engenhosidade infantil e o apoio incondicional da família, bateram de porta em porta pelo bairro, oferecendo suas criações. A mãe, Joanne, foi sua primeira mentora, ensinando-os a conversar com adultos, a apresentar o produto com convicção e, o mais importante, a acreditar em seu próprio potencial. Essa experiência precoce não apenas lhes rendeu uma renda modesta, mas também uma lição inestimável sobre honestidade, integridade e o poder de uma boa conversa. Vizinhos, senhoras idosas e comerciantes responderam com entusiasmo à iniciativa. Os cabides, disponíveis em uma variedade vibrante de cores, não apenas cumpriam sua função com excelência, mas também transmitiam uma estética superior. O sucesso foi tão impressionante que um distribuidor, maravilhado com a qualidade e o talento daqueles pequenos empresários, comprou toda a produção para revendê-la. No Japão, um verdadeiro feito internacional para 2 crianças de apenas 7 anos. Essa experiência deixou uma marca profunda em suas mentes. Assumir riscos
identificar oportunidades e cultivar relações baseadas na confiança são os pilares do verdadeiro sucesso. O equilíbrio perfeito entre ação e visão. Desde a tenra infância nos campos de Maple Ridge, os irmãos Scott mostraram inquietações distintas e, ao mesmo tempo, surpreendentemente complementares, que aos poucos delinearam seus destinos únicos. Enquanto Drew transbordava energia e uma paixão inabalável por esportes, Jonathan encontrava sua verdadeira vocação no mundo da criatividade e do espetáculo. Essa diferença não apenas os enriquecia como indivíduos, mas também lançou as bases para uma colaboração excepcional, quase simbiótica. Drew, com seu espírito ferozmente competitivo, se dedicava intensamente às atividades físicas. Basquete todas as manhãs, aulas de karatê nas quais conquistou o cobiçado cinturão preto e até sessões de golfe no campo local, onde, em uma coincidência impressionante, ambos os gêmeos conseguiram um hole-in-one no mesmo dia. Para ele, cada esporte era um campo de batalha onde demonstrava resistência, liderança e disciplina. Qualidades que, sem saber, mais tarde aplicaria em sua carreira implacável como corretor de imóveis. Jonathan, por sua vez, mergulhava no vibrante mundo do entretenimento. Desde os 7 anos, pisava nos palcos do teatro local, participava de sessões de improviso que deixavam o público boquiaberto e chegou a se formar como ilusionista, ganhando reconhecimento em círculos especializados como o prestigiado Círculo Mágico de Vancouver. Essas paixões desenvolveram nele habilidades de apresentação incomparáveis, uma atenção meticulosa aos detalhes e uma criatividade estética que o tornava único. Traços que, sem dúvida, definiriam seu estilo como designer e empreiteiro. Drew, com seu talento para negociar, falar em público e liderar projetos com mão firme, complementava perfeitamente Jonathan, que se destacava por sua impressionante capacidade de imaginar espaços, improvisar soluções engenhosas no campo e convencer visualmente com uma eloquência inigualável. A forja de uma dupla imparável. Mas além de seus talentos individuais, uma força motriz unia os irmãos Scott. Uma ética de trabalho inabalável. Eram capazes de acordar ao amanhecer, com o frio ainda no ar, para treinar com uma disciplina espartana ou se jogar na árdua tarefa de construir móveis do zero. O mais impressionante não era apenas a dedicação, mas o prazer evidente que encontravam em cada iniciativa conjunta. Um exemplo surpreendente de sua versatilidade e ousadia. Chegaram a se apresentar como palhaços em festas locais. Uma imersão no treinamento emocional e na comunicação direta com o público, que, sem perceber, os preparava para os grandes palcos. Atendiam aos chamados da magia, levando encantamento a eventos e aperfeiçoando uma arte que ia muito além do truque. Tratava-se de conexão humana, o chamado dos holofotes. O que leva uma criança a sonhar com o brilho dos holofotes? Para Drew Scott, a atuação não foi um capricho passageiro, mas uma inclinação natural, quase um destino que emergiu desde a mais tenra infância. A câmera, esse olho onipresente, sempre o atraiu como um ímã. Não era incomum que, enquanto Jonathan se concentrava em montar um truque de mágica complexo ou inventar algo novo com papelão e fita adesiva, Drew, cheio de energia, imitasse comerciais com convicção impressionante, fingisse entrevistas com personagens imaginários ou narrasse histórias cativantes para um público invisível. Seu talento nato para se expressar era tão evidente quanto o sol ao meio-dia. E na adolescência, o chamado da atuação se tornou mais sério, mais urgente. Após mergulhar em uma série de intensos workshops de interpretação e expressão corporal em Vancouver, Drew, com uma determinação admirável, começou a fazer testes para papéis menores no implacável mundo do cinema e da televisão. Apareceu em produções locais que mal chegavam ao público, em comerciais de poucos segundos e em curtas-metragens independentes, abrindo caminho em uma indústria notoriamente competitiva, um verdadeiro campo de batalha para aspirantes.
Seus amigos, testemunhas de sua jornada, o descrevem com admiração, perseverante até o osso, metódico em cada passo e disciplinado ao extremo. Qualidades que, como um escudo inquebrantável, o ajudaram a superar os inúmeros nãos que, como espinhos, fazem parte do caminho de todo ator iniciante. Um de seus primeiros triunfos, embora modesto, foi em um filme de baixo orçamento intitulado Breaker High, transmitido pela televisão canadense. Embora seu papel tenha sido breve, quase um piscar de olhos na tela, significou para ele uma validação profunda, a confirmação de que sua presença diante das câmeras tinha um futuro, um potencial ainda inexplorado. O que Drew não podia imaginar naquela época era que a vida lhe reservava uma forma muito diferente e muito mais duradoura de estar diante das câmeras. Sua carreira como ator não seguiria a rota tradicional de Hollywood, mas a experiência acumulada naqueles anos, cada workshop, cada audição, cada recusa e cada pequena vitória, seria fundamental, uma pedra angular para o que estava por vir. A aposta imobiliária audaciosa. Da intuição ao sucesso financeiro. Enquanto muitos jovens ainda tentam descobrir suas paixões na adolescência, Drew e Jonathan Scott já traçavam os primeiros e ousados planos de seu futuro. Com apenas 18 anos, a efervescência da juventude, combinada com uma intuição surpreendente e o desejo incontrolável de independência financeira, os impulsionou a uma aventura inesperada. Mergulhar no acelerado mundo do mercado imobiliário. O mais impressionante não foi apenas a pouca idade, mas sim a ousadia do primeiro passo. Sem contatos na indústria, sem experiência prévia e com recursos financeiros limitados, compraram sua primeira propriedade. A intenção era clara, quase revolucionária para alguém da idade deles: reformá-la por completo e revendê-la. Uma aposta arriscada que, no entanto, refletia a confiança destemida que sempre os caracterizou. Usaram um empréstimo do pai como capital inicial. Um voto de confiança que devolveram com juros em menos de um ano, demonstrando uma responsabilidade financeira que poucos adultos possuíam. A casa, localizada em um bairro periférico de Calgary, estava longe de ser um palácio. Era uma estrutura desgastada pelo tempo, com danos visíveis, um design ultrapassado clamando por transformação e exigindo muito mais trabalho do que, em sua inexperiência, haviam previsto. Mas para os irmãos, aquele imóvel não era apenas uma casa. Era o primeiro projeto real, o primeiro laboratório de testes, uma tela em branco para suas ambições. Encararam o desafio como sempre haviam feito desde pequenos, em sinergia perfeita. Um ficou responsável pelo design e reparos, o outro cuidou da logística e das finanças. Durante semanas, trabalharam sem parar sob sol e chuva, pintando paredes, trocando janelas embaçadas, atualizando a rede elétrica obsoleta e transformando completamente a cozinha, o coração de qualquer lar. Aprenderam tudo na prática. Absorveram tutoriais online, devoraram manuais de construção com avidez e, com uma humildade admirável, pediram conselhos a empreiteiros mais experientes, absorvendo cada palavra como esponjas. Apesar das dificuldades, derramamentos de tinta quase malditos, orçamentos saindo do controle como um rio transbordando e até uma inundação inesperada que quase afundou seus sonhos, conseguiram concluir a reforma em menos de 6 meses. Nascia ali um conceito, ainda incipiente, que mudaria suas vidas para sempre. A aliança de uma ideia milionária, quando a frustração se transforma em televisão. Às vezes, as grandes ideias não nascem em escritórios corporativos impecáveis, nem em salas de reuniões cheias de PowerPoints, mas sim em conversas simples e sinceras entre irmãos. Após anos de sucesso reformando imóveis, Drew e Jonathan Scott perceberam uma verdade fundamental, uma necessidade latente na sociedade. Milhares de pessoas sonhavam em transformar suas casas, mas estavam perdidas, sem saber por onde começar ou em quem confiar. As histórias que ouviam diariamente no trabalho, como corretor de imóveis e empreiteiro,
estavam impregnadas de frustrações, sonhos adiados por falta de conhecimento e desilusões financeiras que deixavam marcas profundas. E então, como um raio em noite escura, surgiu a pergunta que mudaria tudo. Por que não mostrar isso na televisão? A semente do conceito era tão simples quanto poderosa, destinada a florescer. Mostrar em tempo real como comprar uma casa deteriorada, uma propriedade com potencial oculto, reformá-la de forma estratégica e transformá-la no lar dos sonhos. Tudo se desenrolaria diante das câmeras, com problemas reais surgindo sem aviso, decisões difíceis tomadas sob pressão e soluções práticas que inspirariam famílias em todo o mundo. A grande diferença era que eles próprios, Drew, como o especialista em imóveis com seu olhar clínico para o potencial oculto, e Jonathan, como o empreiteiro criativo, o mago da transformação, fariam tudo lado a lado com as famílias. Nada de cenários montados, de figurantes ensaiados, nem de soluções mágicas pré-fabricadas. Tudo seria autêntico, cru e real. Drew, com sua vasta experiência prévia diante das câmeras, compreendia o ritmo da TV, como se comunicar com o público, como engajar. Jonathan, com seu olhar estético apurado e carisma natural, oferecia o equilíbrio perfeito entre técnica, humor e uma empatia genuína que atravessava a tela. Nascia ali uma estrela, de uma ideia caseira ao topo do entretenimento. Com uma determinação de ferro, os dois irmãos se lançaram na árdua missão de transformar sua visão em realidade. Desenvolveram uma proposta visual impecável, gravaram um piloto caseiro com recursos limitados, mas criatividade de sobra, e reuniram uma coleção de depoimentos de clientes satisfeitos que atestavam sua competência e carisma. Com esse arsenal em mãos, iniciaram a difícil peregrinação pelos corredores das emissoras de televisão e produtoras, enfrentando um caminho cheio de obstáculos. A batalha para lançar um fenômeno global. Toda grande ideia, por mais promissora que pareça, inevitavelmente encontra resistência. E foi exatamente isso que Drew e Jonathan Scott enfrentaram quando embarcaram na missão de lançar seu revolucionário programa de televisão. Property Brothers não nasceu em meio a euforia e aplausos unânimes. Nasceu, como tantas histórias de sucesso duradouras, entre dúvidas alheias, negativas constantes e uma sucessão interminável de portas fechadas. Embora tivessem um conceito definido com uma clareza cristalina, um carisma nato diante das câmeras e uma experiência profissional sólida que respaldava cada palavra, as emissoras de TV não enxergavam com os mesmos olhos. As primeiras reuniões foram verdadeiros campos de batalha de frustração. Executivos de televisão, com olhares céticos, argumentavam que o mercado já estava saturado de programas de reformas, que não havia espaço para mais uma proposta. Outros, em tom de oráculo, diziam que a fórmula de dois irmãos na tela não funcionaria, que faltava gancho. Alguns chegaram a duvidar da autenticidade deles, perguntando com uma pitada de desconfiança se realmente faziam as reformas ou se eram apenas apresentadores contratados. Mas Drew e Jonathan sabiam, no fundo da alma, que a autenticidade era exatamente o que os tornava diferentes. Eles não eram rostos contratados para seguir um roteiro. Eram os visionários, os criadores, os executores incansáveis e os verdadeiros protagonistas de cada transformação impressionante. A luta foi longa. Durante mais de um ano, bateram em portas sem parar. Ajustaram o formato com precisão cirúrgica, redesenharam o conceito visual inúmeras vezes e gravaram vários pilotos, cada um voltado para públicos diferentes, em busca da faísca que despertaria o interesse. Às vezes, filmavam por conta própria, investindo o próprio dinheiro, arriscando tudo. Em outras ocasiões, participavam de feiras internacionais de conteúdo televisivo com pastas cheias de ideias, só para voltar para casa de mãos vazias, sem respostas concretas. Mas uma ideia nunca lhes passou pela cabeça: desistir. A consolidação de um ícone. Quando Property Brothers finalmente foi ao ar,
A resposta do público foi imediata. Uma explosão de entusiasmo tomou conta. As redes sociais foram inundadas por comentários elogiosos e mensagens que ecoavam uma autenticidade revigorante. Famílias dos mais diversos cantos do mundo se identificavam com as histórias reais, com os desafios do dia a dia enfrentados pelos proprietários e, acima de tudo, com o carisma natural e contagiante de Drew e Jonathan Scott. Eles não eram apresentadores distantes ou inacessíveis, tampouco especialistas arrogantes. Eram irmãos, amigos, parceiros e, acima de tudo, humanos. Esse foi precisamente o segredo de sua ascensão meteórica ao estrelato. Em um intervalo surpreendentemente curto, o programa foi exportado para mais de 150 países e dublado em diversos idiomas, cruzando fronteiras culturais com uma facilidade impressionante. As audiências se conectavam visceralmente com os processos reais de reforma, com as emoções cruas e genuínas das famílias envolvidas e com a química indiscutível, magnética, dos irmãos. Não se tratava apenas de transformar casas, mas de transformar vidas, de realizar sonhos. Cada episódio mostrava lágrimas de alegria e frustração, decisões difíceis que pesavam como âncoras, momentos de tensão que deixavam o público na ponta da cadeira e, claro, transformações impressionantes que deixavam milhões boquiabertos. O fenômeno se tornou tão grande, tão imparável, que Drew e Jonathan começaram a receber convites para participar dos talk shows mais prestigiados, entregar prêmios em cerimônias de renome, integrar campanhas de marcas globais de alto nível e assinar autógrafos para multidões em êxtase em convenções de design. Onde antes havia apenas 2 jovens com ferramentas nas mãos, agora havia figuras públicas com milhões de seguidores ao redor do mundo. No entanto, mesmo em meio ao turbilhão da fama, eles souberam manter os pés firmemente no chão. Nunca abandonaram sua essência, sua autenticidade. Cada episódio continuava tão genuíno quanto o primeiro. Cada cliente era tratado como único, e cada casa como se fosse a deles. Drew Scott desafia os estereótipos no Dancing with the Stars. Poucas coisas refletem tanto a versatilidade e a ousadia de uma celebridade quanto se atrever a sair completamente de sua zona de conforto, explorando territórios desconhecidos. Foi exatamente isso que Drew Scott fez ao aceitar o convite para participar da 25ª temporada do icônico programa norte-americano Dancing with the Stars. Para muitos, foi uma surpresa, quase um choque. O que fazia um reformador de casas, empresário e apresentador de TV em uma competição de dança de alto nível, dividindo o palco com atletas de elite, atores consagrados e modelos internacionais? A resposta para Drew era simples e profunda. Ele nunca teve medo de desafios, especialmente quando envolviam crescimento pessoal e a chance de expandir seus próprios limites. O anúncio de sua participação foi recebido com entusiasmo estrondoso por suas legiões de fãs e com um ceticismo palpável por parte de alguns críticos. Afinal, dançar ao vivo na televisão nacional diante de milhões de espectadores é uma prova avassaladora, uma pressão imensa, até mesmo para artistas com anos de experiência nos palcos. Drew não tinha formação em dança. Na verdade, já havia confessado em entrevistas anteriores que não se sentia confortável dançando nem nas festas mais informais. Mas foi justamente essa a principal razão para aceitar o desafio. Queria provar com seu próprio exemplo que, com trabalho árduo, disciplina rigorosa e uma atitude positiva, qualquer pessoa podia se superar e transcender seus próprios limites. Durante mais de 3 meses, treinou incansavelmente ao lado de sua parceira profissional, a talentosa dançarina Emma Slater. As jornadas eram intensas, exaustivas, uma verdadeira maratona de esforço. Ensaiavam de 6 a 8 horas por dia, conciliando as coreografias intrincadas com as gravações cansativas de Property Brothers e seus inúmeros compromissos empresariais. Drew sofreu pequenas lesões,
torções musculares que arrancavam gemidos silenciosos e uma fadiga constante que ameaçava derrubá-lo. Mas jamais, nem por um segundo pensou em desistir. Semana após semana, surpreendeu o exigente júri e o público com progressos visíveis e impressionantes, uma atitude positiva inabalável e coreografias cada vez mais ambiciosas, provando que a verdadeira transformação não acontece apenas nas casas, mas também no espírito humano. Os irmãos Scott conquistam o mundo editorial. Depois de redefinirem o conceito de entretenimento televisivo, renovarem centenas de lares e transformarem incontáveis vidas a cada episódio, Drew e Jonathan Scott, os carismáticos irmãos que se tornaram um fenômeno global, decidiram que era hora de expandir seu impacto para além das telas. Havia uma verdade incontestável. Nem todos os telespectadores poderiam participar diretamente do Property Brothers, mas, e se eles pudessem aprender os segredos e a filosofia dos irmãos diretamente com eles, sem filtros, na intimidade de seus próprios lares? Assim nasceu uma ideia tão simples quanto revolucionária: registrar sua vasta experiência e visão de mundo nas páginas de um livro. Mas não seria apenas uma publicação, seriam várias, cada uma cuidadosamente planejada para refletir uma fase distinta de suas vidas e de suas carreiras vertiginosas. O guia definitivo que transformou proprietários em visionários. O primeiro grande lançamento editorial foi um verdadeiro marco. Dream Home, The Property Brothers' Ultimate Guide to Finding and Fixing Your Perfect House, um guia prático que chegou ao público em 2016. Este volume não era apenas uma coletânea de dicas. Era uma fusão brilhante de estratégias imobiliárias testadas, histórias pessoais comoventes que revelavam o lado mais humano dos irmãos, anedotas inéditas e muitas vezes hilárias dos bastidores do programa, e segredos de design acessíveis que desmistificavam o processo de reforma. Meticulosamente pensado para aqueles que se sentiam perdidos, sem saber por onde começar na hora de comprar ou reformar uma casa, o livro trazia uma linguagem direta, leve e visualmente envolvente. Dream Home rapidamente se tornou um sucesso de vendas avassalador, consolidando o status dos irmãos não apenas como estrelas da TV, mas como autores influentes no universo da casa e decoração. As memórias íntimas de um fenômeno global. Mas a ambição editorial dos Scott não parou por aí. Depois de Dream Home, vieram outras obras igualmente ousadas e bem-sucedidas. It Takes Two. Our Story, por exemplo, foi um livro de memórias que abriu uma janela inédita para suas vidas. Nas páginas, eles narraram, com detalhes nunca antes revelados, a infância idílica e ao mesmo tempo formadora na fazenda da família, os primeiros fracassos empresariais, muitas vezes dolorosos, a curiosa incursão de Drew no competitivo mundo da atuação e a ascensão vertiginosa que os levou à fama global. Foi uma confissão aberta, escrita com honestidade brutal e emocionante, que humanizou ainda mais sua já acessível imagem e criou uma conexão emocional com o público em um nível muito mais profundo, ultrapassando a tela e tocando o coração de seus seguidores. Revelaram que, por trás das reformas perfeitas, havia uma história de esforço, resiliência e uma conexão inquebrantável entre dois irmãos, entre dois irmãos, entre dois irmãos, entre dois irmãos.